Olá a todos, bem-vindos ao terceiro dia do segundo workshop em Bioinformática da UFPR. Esse evento é totalmente organizado pelos alunos da pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado em Bioinformática da Universidade Federal do Paraná. O meu nome é Isis Eix, eu sou diretora executiva da Portunos Brasil e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo em bioinformática. A minha intenção aqui hoje é mais fazer um bate-papo mesmo, contar um pouquinho da minha experiência com a Portunos, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, quanto nos Estados Unidos, como que foi trazer essa empresa para cá em 2019 e como que a bioinformática, qual é o papel da bioinformática dentro da empresa e como e quanto a bioinformática está ajudando a Portunos a avançar enquanto uma empresa de biotecnologia. Nessa jornada também nós desenvolvemos muitas parcerias com empresas tanto nacionais quanto internacionais, desenvolvendo projetos muito interessantes. Eu também vou comentar um pouquinho sobre eles aqui. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência acadêmica. Eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, em 3 cursos de graduação, uma pós-graduação, fiquei quase a vida inteira na academia antes de sair dela para empreender, e depois voltei e agora estou complementando com agora um mestrado em bioinformática aqui na Federal. Surgiu no final de 2017, inicialmente em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Já no início de 2018, participamos de 2 processos americanos de aceleração, um da UT, Universidade do Texas, no programa Gênesis. O programa Gênesis visava o fomento de startups de tecnologia de alunos e ex-alunos da UT e era voltado mais para a tecnologia da informação. A Portunos foi a primeira empresa de biotecnologia aceita no programa. Depois nós fomos aprovados em um segundo programa de aceleração, dessa vez do Biomimicry Institute. O Biomimicry Institute, por sua vez, é exatamente o instituto de pesquisa fundado pela Janine Benyus, que, para quem não sabe, é a pesquisadora que trouxe para a era contemporânea a biomimética como uma disciplina acadêmica. É claro que o biomimetismo e a biomimética, eles remetem ao próprio Leonardo da Vinci, que foi o primeiro a realmente estabelecer todas essas relações de uma forma sistemática e apresentá-las. Contudo, a introdução da biomimética como uma disciplina acadêmica dentro da universidade, no mundo contemporâneo, foi feita pela Janine Benyus, e hoje ela tem o seu próprio instituto de pesquisa, o qual, por sua vez, tem um programa de aceleração em Montana, do qual nós participamos também em 2018. Nesses 2 programas, nós participamos de todas as etapas da aceleração, de todas as mentorias, houve um pequeno investimento semente, e a gente conseguiu iniciar a Portunos nos Estados Unidos formalmente, iniciar a produção e inclusive obter vendas. Então, desde 2018, a gente já tem a Portunos fundada nos Estados Unidos com vendas na cidade de Austin. Paralelamente, devido ao fato de que a Portunos foi fundada por cidadãos de 3 países diferentes, né, uma cidadã brasileira, um cidadão americano e um cidadão colombiano, nós decidimos também ter sede nesses 3 países. Então, na Colômbia, nós temos uma Portunos também, cuja sede está em Bogotá. E em 2019, nós trouxemos para o Brasil e decidimos colocar essa sede em Curitiba. Um pouco depois, nós acabamos expandindo e hoje a gente tem uma filial dentro do Bioparque, que é um parque tecnológico incrível dentro do estado do Paraná, que fica na cidade de Toledo, perto da região de fronteira, ali em Foz do Iguaçu. Durante esse processo, eu também acabei me tornando parte do MIT e, devido a isso, a Portunos também tem uma parceria com o MIT, e nós estamos ajudando eles a desenvolver e a planejar e organizar o Latin Biosummit, que é um spin-off do Global Biosummit, um evento de biotecnologia do MIT, para que ele ocorra aqui no Brasil. Agora, inclusive, com a perspectiva das vacinas, é muito provável que a gente já tenha uma data definida no final do ano, porque a intenção de todos os organizadores é que esse evento ocorra de uma maneira presencial. Então, voltando ao Portunos para falar um pouquinho sobre a composição da sociedade, essa é uma parte muito importante em empreendedorismo, é escolher quem serão os seus colaboradores, principalmente mais delicado ainda escolher quem serão os seus sócios. A nossa equipe societária também é bastante multidisciplinar. Então, eu venho com essa formação que eu mencionei, em que eu tenho biotecnologia, bacharelado em ciência e tecnologia, graduação em relações internacionais, voltado para a transferência de tecnologia. O Fabian Hernandes é mestre em bioinformática, e o Eduardo Longora é biólogo e mestrando em biologia celular, onde ele pesquisa principalmente a área de biomateriais. As nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento são descentralizadas desde 2017, tanto entre os sócios quanto entre todos os colaboradores. Nós já fazíamos desenvolvimentos tecnológicos via Zoom muito antes da pandemia, né? Com a pandemia isso apenas foi normalizado, mas já era uma prática da Portunos. Especificamente na jornada de bioinformática aqui do Brasil, em 2019 nós iniciamos um projeto chamado Cores do Brasil.
Qual foi o nosso diferencial nesse projeto, em 2019, quando nós lançamos como projeto piloto? Nós inserimos no sequenciamento genético uma dimensão que ainda não era discutida e que agora é muito discutida, que é a dimensão da segurança em relação aos dados biológicos. Os seus dados biológicos são os seus dados mais importantes, são os seus dados mais preciosos. Se nós temos vazamentos de outros tipos de dados, recentemente vocês devem ter acompanhado as notícias, por exemplo, sobre o vazamento das informações de CPF de praticamente todos os brasileiros e as consequências desse vazamento. Com a informação genética não é diferente, e pode ter até consequências muito piores do que as consequências econômicas, né? Pode ter consequências legais, pode ter consequências criminais. E nós temos acompanhado essa discussão desde 2018, principalmente em relação à privacidade dos dados biológicos. Em 2018 houve alguns escândalos com empresas como 23andMe e My Ancestry, que acabaram dando visibilidade a como esses dados são tratados quando eles são cedidos de forma não muito bem informada para essas empresas, certo? Então essas empresas acabaram vendendo, muitas vezes, essas bases de dados. Em alguns casos, além de vender, esses dados foram confiscados por mandados de juízes. Em outros casos, os dados foram completamente cedidos para o FBI. E quando as pessoas, naquela ocasião, para essas empresas americanas, cederam a sua informação biológica, enviaram as amostras, elas não sabiam, elas não tinham consciência de que o alcance dessa amostra poderia chegar a uma situação criminal com o FBI, em que ocorreu realmente a situação em que um membro da família, um primo, que cometeu um crime, foi identificado porque uma pessoa que não era um familiar muito próximo tinha feito um exame de sequenciamento genético de ancestralidade. Como esses dados são tratados é muito importante. Onde eles são armazenados, por quem, sob o ordenamento jurídico de quais países, né? Tudo isso é importante você saber antes de partir para um sequenciamento genético de ancestralidade ou de qualquer outra intenção com qualquer empresa, aqui no Brasil ou fora. E a nossa intenção com o projeto piloto foi justamente trazer essa discussão. E para isso nós fizemos outra parceria com uma das maiores empresas de blockchain totalmente voltada para a segurança dos dados biológicos, que é a Genobank. A Genobank é a nossa parceira desde 2018 e a gente agora está desenvolvendo outros projetos com eles, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Em relação ao Cores do Brasil, então, o nosso diferencial é que nós fizemos o sequenciamento com parceiros em laboratórios de biologia molecular aqui no Brasil. E no que a Genobank nos auxiliou? A Genobank nos auxiliou no armazenamento dessas informações. Então, depois de concluída a etapa de sequenciamento e de entrega ao relatório dos resultados sobre a investigação de ancestralidade, os dados brutos não ficam com oportunos, os dados brutos ficam com o usuário, com o próprio doador da amostra. Esse é o diferencial, é isso que não ocorre em nenhum outro caso aqui no Brasil. Essas informações ficam armazenadas na blockchain por meio da Genobank e o usuário tem acesso a elas e controle sobre o que acontece com elas através de uma carteira, que é muito parecida com uma carteira de criptomoeda, só que ao invés de ter a criptomoeda nessa carteira, quando ele tem a chave e o que está armazenado são as informações genéticas. Esse foi o primeiro grande projeto de bioinformática da Portunus, e foi um projeto que contou muito com a equipe de bioinformática da Colômbia. Até 2019, quase todo o setor de desenvolvimento de bioinformática estava localizado na Colômbia. De lá para cá houve um grande desenvolvimento na Portunus brasileira também. Então hoje nós trabalhamos primeiro com uma plataforma biotecnológica de biomimetismo. Quase todos os nossos produtos são desenvolvidos dentro dessa plataforma biomimética e são inspirados em algum processo biomolecular retirado da natureza. O primeiro foi a nossa quitosana. Agora nós estamos trabalhando com inteligência artificial aplicada à agricultura, com sequenciamento NGS, e temos pesquisa e desenvolvimento também com RNA de interferência para a produção de cultivares. Especificamente na bioinformática, houve uma ampliação dos serviços, então nós começamos com o Cores do Brasil, em 2019. No final de 2019, nós abrimos o projeto se tornou um projeto open source, e a gente começou a desenvolver em parceria com outros pesquisadores e outros colaboradores, de modo totalmente aberto, tanto os painéis genéticos de ancestralidade, quanto painéis genéticos voltados para a investigação de saúde. Então, vocês devem estar percebendo que já existe um grande foco na medicina personalizada. Nós temos diversas parcerias, então temos parcerias com pesquisadores da Fiocruz, da Embrapa, da UFPR, da UTFPR. Nós temos parcerias com a UTFPR aqui em Curitiba, no programa de engenharia biomédica, em que nós oferecemos num projeto inédito, numa parceria público-privada entre Portunus e o mestrado em engenharia biomédica, uma vaga para pesquisar as propriedades da quitosana
aplicadas à lubrificação das articulações, especificamente das articulações do joelho. Temos ainda um desenvolvimento exclusivo da Portunus dentro do mestrado de Biologia Celular, desta vez da UFPR, desenvolvendo uma máscara inteligente para a detecção do Covid. Essa máscara é composta de camadas. Uma dessas camadas é uma camada de hidrogel de quitosana. Dentro desse hidrogel de quitosana também há outros componentes que são sensores. Esses biosensores conseguem não apenas detectar o vírus, mas também enviar o sinal de presente ou não presente para dispositivos eletrônicos que estejam próximos. E dessa forma a gente consegue fazer um rastreamento da contaminação. E ainda uma última dimensão da Portunus é uma dimensão que trabalha com biotecnologia regenerativa. Dentro desses projetos de biotecnologia regenerativa, eu gostaria de destacar para vocês um projeto do qual nós passamos a fazer parte no ano passado. Vocês devem ter acompanhado também no ano passado que, além do Covid, nós tivemos uma outra tragédia no Brasil, que foram os incêndios no Pantanal, em que a gente teve uma perda absurda desse bioma. A gente perdeu praticamente uma cidade inteira de São Paulo dentro do Pantanal. E essas espécies que morreram no incêndio, muitas delas não estavam nem sequenciadas, mapeadas, nós nem sequer sabemos o que foi perdido em termos ecológicos ainda. Para responder a esse desafio, no ano passado um grupo de pesquisadores, liderados pelo Genomic Day, que teve origem na Fiocruz, resolveu fazer uma iniciativa também descentralizada de sequenciamento dessas espécies para ter uma visão, um mapeamento geral das espécies do Pantanal. É um esforço coletivo de pesquisadores do setor público e privado. No setor privado foram poucas as empresas que foram convidadas a participar, a Portunus foi uma delas. Ainda dentro da biotecnologia regenerativa, estamos trabalhando com outras aplicações para a nossa nanoquitosana, e uma delas é a utilização da nossa nanoquitosana para tratamento de água, em processos de descontaminação, utilizando a quitosana como floculante. Eu acho que vale a pena destacar também que temos parcerias de inovação fechada para o desenvolvimento de biocombustíveis. Eu tentei resumir bastante, porque a jornada foi longa, de 2017 até o início agora de 2021. E quais foram os nossos aprendizados que eu posso compartilhar aqui para quem pretende empreender em bioinformática? A bioinformática passou a ser protagonista na Portunus desde 2019. Desde 2019, em quase todos os desenvolvimentos, a bioinformática está presente desde o processo de criação até as várias etapas diferentes de execução, porque são áreas complementares. São áreas tão complementares que eu resolvi até voltar para a academia e iniciar um mestrado em bioinformática, porque realmente eu acho que não existe mais a possibilidade de você empreender em biotecnologia sem essa complementaridade. E onde são as oportunidades aqui no Brasil? Como eu falei anteriormente, na biotecnologia aplicada à saúde e na biotecnologia aplicada à agricultura, principalmente com sequenciamento e com predição. Nós sabemos que, primeiro, o sequenciamento está ficando cada vez mais barato. No ano passado já era possível fazer um sequenciamento NGS de genoma completo por apenas $1.000. Além da melhora no acesso do ponto de vista econômico a essa tecnologia, a gente tem a melhora da tecnologia em si todos os anos. A cada trimestre, na verdade, a gente vê desenvolvimentos, vê anúncios de desenvolvimentos muito interessantes, em que essas tecnologias são melhoradas na captura, no sequenciamento, na montagem do genoma. A bioinformática é uma área transdisciplinar, assim como a biotecnologia, e existe um paralelo interessante acontecendo na biotecnologia também há alguns anos, né, não é tão recente, que a gente vê um grande movimento de biotecnologia aberta, o movimento Open Bio, que é justamente tornar a inovação dentro da biologia, enquanto vista como tecnologia, acessível a todos. Esse conceito de democratização da tecnologia, de Open Bio, de tecnologia biológica aberta, nós trouxemos das ciências de dados, nós trouxemos do movimento de Open Software que ocorreu nos anos 90. Então, é mais que natural que dentro da bioinformática, que está também inserida dentro da ciência de dados, nós tenhamos muitos profissionais que têm essa perspectiva de democratização, de trabalho colaborativo, de tecnologia aberta e de inovação aberta. Então é muito fácil obter colaboradores, e colaboradores são um elemento chave quando você pretende empreender. Você precisa de uma equipe que, em primeiro lugar, seja multidisciplinar, que obviamente é impossível que você vá dominar todos os assuntos. Você pode ter um conhecimento muito abrangente ou mesmo muito específico em determinadas áreas, mas esse seu expertise não necessariamente vai se traduzir em todas as outras áreas que também são necessárias para o desenvolvimento de produtos. O desenvolvimento de produtos de bioinformática exige muitos profissionais, exige muitas consultas com profissionais diferentes. Então a escolha dessa sua equipe é muito importante. Um outro aprendizado que eu acho interessante compartilhar na questão da internacionalização é que talvez aquilo que muitos ainda tenham como uma opinião antes de empreender acabe se confirmando como um fato.
É mais difícil começar um empreendimento no Brasil do que é começar um empreendimento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós abrimos 2 empresas. A gente já tinha o nosso equivalente americano do CNPJ uma semana depois de ter sido feito o pedido pela internet. E mais ainda, para produtos fitossanitários, como é o caso da nossa quitosana, lá não são necessárias as licenças das agências equivalentes do que são aqui a Anvisa, a IBAMA, o MAPA, etc. E essa é uma vantagem que a bioinformática tem no Brasil em relação à biotecnologia tradicional. Você dificilmente vai levar um produto inovador biotecnológico para o mercado no Brasil em menos de 2 anos, em função de todas as licenças necessárias para a comercialização desse produto. Se for um produto voltado para a saúde, então, dependendo do produto, se for um medicamento, e dependendo de todas as etapas e todos os estudos que são necessários para que esse medicamento possa chegar ao mercado, pode levar de 5 a 10 anos para que esse produto obtenha essa licença. Claro que todas essas diferenças acabam se refletindo em diferenças também nas formas de captação de investimentos. As startups de biotecnologia são consideradas Deep Tech. As Deep Tech são startups de tecnologia profunda, mais robusta, que não são voltadas diretamente para o usuário final, como são os aplicativos. Assim, são Deep Tech a biotecnologia, a inteligência artificial, a robótica, a blockchain, a computação quântica, a ciência de materiais avançados, etc. Todas essas áreas têm em comum, além de serem tecnologias emergentes, é o fato de que elas demandam não apenas um aporte financeiro maior, mas também mais tempo em pesquisa e desenvolvimento e mais desafios para o escalonamento. E é exatamente para negócios que possuem a incerteza dessas variáveis que se aplica em tese o capital de risco. Enquanto internacionalmente a biotecnologia é o investimento da vez, os fundos de investimentos de risco no Brasil são adotantes tardios de investimentos em Deep Tech e têm preferência por TI e Fintechs. Nos Estados Unidos, esses investimentos acontecem em séries, começando em investimentos semente, que comumente giram em torno de $200 mil, podendo chegar a centenas de milhões de dólares nas séries mais avançadas. Série A, Série B, Série C, Série D, sendo que, é claro, conforme vai aumentando a posição nessa ordem alfabética, vai aumentando a dimensão dos investimentos. Para vocês terem uma ideia, a Ginkgo, que é considerada ainda uma startup de biologia sintética e biotecnologia, mas ao mesmo tempo é a maior empresa de biologia sintética do mundo, no ano passado, em setembro, recebeu um investimento de $290 milhões na série D. Então, essas empresas que ainda não têm uma receita equivalente ao tamanho dos seus gastos, ficam fazendo constantemente essas séries para reinvestir na empresa para poder continuar os seus projetos de pesquisa e desenvolvimento. O que significa muitas vezes que essas empresas, embora elas tenham produtos e os produtos estejam no mercado, o que realmente financia as atividades da empresa são essas séries de investimentos que ocorrem em tempos. Conforme as empresas vão crescendo, as séries vão aumentando. No Brasil isso é impossível. No Brasil a gente não vê essas séries de investimentos absurdas para um número tão grande de empresas, porque o investidor brasileiro tem uma aversão absurda ao risco. Então você vê alguns processos de aceleração de investimentos que são muito pequenos, em que muitas vezes os grupos querem investir. Eu já vi editais de investimentos de 50 mil, 100 mil, 200 mil para uma série que seriam de capital semente. Só que eles não selecionam empresas que estão em estado embrionário, eles selecionam empresas que já têm algum produto que é possível pôr à venda. Porque também no Brasil eles têm a perspectiva de que o resultado vem das vendas. Então são interpretações diferentes de como fazer essa empresa funcionar dentro desses sistemas. Em um sistema que é puramente financeiro, é claro que vai funcionar diferente. No Brasil, os investidores ainda não estão tão ávidos pela biotecnologia quanto os investidores internacionais estão. O que significa que você vai ter, provavelmente, para começar o seu negócio, começar com um investimento semente de fundo perdido. O que são os investimentos de fundo perdido? Investimentos de subvenção governamental para os quais não se espera a devolução do recurso. E nesse caso, vocês precisam procurar órgãos como o BNDES, a FINEP, o CNPq, que são voltados para pequenas, médias e grandes empresas. Então, realmente, se você está começando agora, seria interessante buscar as agências de fomento do seu Busque termos de cooperação técnica com parceiros científicos que possam beneficiar o seu negócio, com os quais você possa aprender e com os quais você possa ter uma relação profissional em que ambos vão contribuir.
Se você realmente é o autor do desenvolvimento de algum produto ou processo inovador, mas você não tem nem o capital, nem a experiência para transformar essa ideia em negócio, eu aconselho que você desenvolva parceria. E, novamente, a questão da escolha das parcerias é essencial. Tente pensar a longo prazo. Não caia nessas armadilhas de investimentos de curto prazo, que também vão te pedir resultados de curtíssimo prazo e que muitas vezes, dentro da realidade brasileira, eles não vão acontecer. E mais ainda, procure fundos de investimento internacionais. Dentro da bioinformática nós temos essa vantagem. Tem pelo menos 3 projetos da Portunus que são de demandas internacionais. 2 projetos nos Estados Unidos, um diretamente com a Genobank, cuja parceria acabou gerando um contrato em que nós fornecemos serviços para eles, e outro na Colômbia. A Portunus faz parte de várias iniciativas internacionais de cooperação e pesquisa, além dessas iniciativas privadas que são serviços on demand que a gente fornece, que acabaram surgindo das colaborações que são colaborações de inovação aberta. Agora eu vou voltar para os slides. Eu separei para vocês algumas empresas fora do Brasil que estão trabalhando com bioinformática e que receberam aportes de investimento dentro da área de medicina personalizada, para vocês terem uma ideia real do que está acontecendo nesse momento dentro do setor. As melhores decisões sempre são as decisões bem informadas. Então, antes de vocês tomarem qualquer decisão sobre onde colocarem todos os seus esforços quando empreenderem em bioinformática, é importante que você tenha uma ideia geral do setor, e tanto global quanto local. As áreas em que a bioinformática tem recebido maior investimento são, em primeiro lugar, a descoberta mediada por inteligência artificial de novos medicamentos. Também na biologia sintética, da inteligência artificial e da bioinformática está cada vez mais presente, e no agronegócio no melhoramento de cultivares, melhoramento de rotas metabólicas existentes para um rendimento maior de determinado produto ou a criação de novas rotas de uma forma muito mais rápida. Se tiver interesse e quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a presença da bioinformática na biologia sintética, eu recomendo pesquisar sobre o projeto ART. ART, que é também a nossa palavra-chave de hoje. ART é uma sigla para Automated Recommendation Tool. Essa ferramenta foi desenvolvida como uma ferramenta de predição por inteligência artificial especificamente para a biologia sintética. No momento da prova de conceito, os pesquisadores selecionaram 5 genes, cada um controlado por diferentes promotores e outros mecanismos dentro das células, representando no total cerca de 8.000 combinações potenciais de vias biológicas. Os autores então obtiveram dados experimentais em 250 dessas vias, representando apenas 3% de todas as combinações possíveis, e esses dados foram usados para treinar o algoritmo. Em outras palavras, o ART aprendeu qual a saída, a produção de aminoácidos, está associada a qual entrada, a expressão gênica. As empresas mais tradicionais de tecnologia, como a Microsoft, estão investindo nesse dialogismo entre inteligência artificial e biologia sintética. De modo, empresas como a Rifin, que utiliza machine learning em uma plataforma que outras empresas podem acessar para fazer o design de biomoléculas para desenvolverem, por exemplo, proteínas para terapias contra câncer, devido cada vez mais investimentos. A Rifin recebeu, na sua primeira rodada, 24,9 milhões de dólares de investimento. A Wise é uma empresa de Deep Learning que está trabalhando com a decodificação do design estrutural das proteínas. Conseguem fazer uma análise precisa de muitas interações químicas entre moléculas pequenas e predizer o quanto determinados medicamentos serão eficazes ou não em patologias que vão de ebola à esclerose múltipla. A Arzida é uma outra empresa que vale a pena conhecer. É uma empresa que trabalha com Deep Learning nos processos de design de proteína de novo. Eles conseguiram em 2008, eles foram uma das primeiras empresas a fazer essa ligação entre inteligência artificial, bioinformática e biotecnologia. Conseguiram levantar 15 milhões de dólares. A Distributed Bio é uma outra empresa interessante que fica em São Francisco. Eles trabalham com engenharia de moléculas específicas para imunologia. Eles utilizam machine learning, as ferramentas de machine learning, e já conseguiram criar mais de 500 milhões de variações a partir de um único anticorpo inicial. Depois disso, eles conseguem fazer as predições de como que esses anticorpos vão se ligar ao alvo na vida real, o que os levou a uma evolução natural para trabalhar com terapias de células CAR-T. Essas são algumas das empresas que foram consideradas ótimos investimentos, e vocês podem ver que há um padrão na utilização das ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning e nas técnicas de predição.
Então, voltando agora, primeiro eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que estão assistindo esse bate-papo, e eu me coloco à disposição para, no horário de perguntas, a gente investigar um pouco mais as possibilidades de empreendedorismo dentro da bioinformática juntos. Muito obrigada, até lá!